Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Com as notícias de hoje, dá para dizer que o golpe bateu na trave, bateu na linha e saiu por um tris para fora do gol. Por um trisco, o Brasil não virou uma ditadura. Por um trisco, a gente não está hoje sob a égide do regime militar. Por um trisco, as liberdades todas não teriam sido, que foram conquistadas a duras penas por uma geração que lutou para acabar com a ditadura em 84, depois de 21 anos, 85 mais precisamente, depois de 21 anos de regime fechado, por um trisco, todas essas liberdades que ainda pequenas e não amplas o suficiente para a gente poder falar de boca cheia, que esse país é uma democracia, quase elas todas foram pelo ralo. A delação do Cid, que vazou para a imprensa na coluna da Bela Megali, e que dá conta de que o decreto do golpe foi escrito pelo Felipe Martins com a contribuição de um certo padre que nós, eu, Azen, Adri, Ivan, consideramos que é o padre Lamonier de Anápolis, que está no documentário do Ato 18, está no documentário do Ato 18 do Azen, assistam lá, ele falando na beira do espelho d'água do Palácio do Planalto, ele meio que um sermão, onde ele era, na verdade, o superego de Bolsonaro, ele era o papagaio de Bolsonaro, ele falava aquilo que Bolsonaro havia mandado e o Bolsonaro do lado dele. A cena, é uma pena que a gente não tenha. Não sei se o Guilherme separou essa cena do documentário. Se chegou a separar, Guilherme, acrescenta na tela que eu paro o que estou falando aqui. Porque a cena é muito forte. Muito forte. O discurso desse padre é uma coisa muito forte. Esse padre, junto com o Felipe Martins, que é o cara da gravatinha, tem a imagem aí, Guilherme, dele fazendo o gesto supremacista. Essa eu tenho certeza que tem, ele fazendo o gesto supremacista. Esse é o Felipe Martins, aquele que processou a Fórum, perdeu, né? Porque a gente falou que aquele gesto era supremacista e ele disse que não. Esses dois teriam escrito esse decreto que foi encontrado com Anderson Torres na casa dele quando a Polícia Federal deu uma blitz, né? Foi isso, entre outras coisas, que o levou à cadeia, né? Depois de ele ter fugido para os Estados Unidos, que ele sabia que aconteceu o golpe, porque ele tinha participado desse debate, desse decreto. Esse mesmo decreto estava no celular do Cid e, segundo a repórter da Globo News, a Camila, agora me foge o sobrenome, era o mesmo que tinha sido escrito pelo Felipe Martins. Não estamos falando de coisas diferentes. Estamos falando de uma grande articulação criminosa para derrubar a democracia. As coisas estão ficando cada vez mais graves. Cada vez mais graves. E aí, o almirante, esse almirante Garnier Santos, que era o comandante da Marinha, teria aceitado a proposta de Bolsonaro, que foi feita a proposta de Bolsonaro logo depois da eleição, entre a eleição e a posse de Lula. Para quê? Para que houvesse uma intervenção militar e essa intervenção militar impedisse a posse de Lula e investigasse, como estava no decreto, investigasse todo
o processo de tentativa. Hoje o Caramelo quer participar e a Adri não está me ajudando. E toda a tentativa das forças de justiça que teriam impedido tentariam impedir o golpe de Estado, que teriam influenciado no processo eleitoral, eles iam usar as interferências do Supremo no processo eleitoral, entre aspas, né, para quem está só nos ouvindo, interferências, entre aspas, no processo eleitoral, para poder fazer a justificativa do golpe, e convocariam umas eleições depois de 6 meses. Está tudo lá no decreto. O Garnier falou, topei. Aí você fala, Rovai, mas essa história o Cid não poderia ter inventado? Não. Vou mostrar para vocês aqui. Essa história é verdadeira. E o Paulo Lázaro aqui, que deve ser pelo que eu estou vendo aqui, o Lázaro Barbosa, ativista pela democracia, está com a bandeira do Brasil ali, ele lembra isso. Rapaz, Paulo Generoso, sócio de Eduardo Bolsonaro, uma empresa nos Estados Unidos, e fundador do movimento República de Curitiba, postou nas redes sociais no dia 20 de dezembro do ano passado, sobre o encontro de Bolsonaro com generais para tratar do golpe. Então, no dia 20 de dezembro, parece que a Pública também fez uma matéria sobre isso, ele fez esse post aqui, o Paulo Generoso. Em reunião esta semana, da semana de 20 de dezembro, antes da posse, com alto comando das Forças Armadas, Bolsonaro pediu apoio para barrar o avanço do judiciário sobre os outros poderes e pediu para que a posse de Lula fosse adiada por 6 meses, até que a equipe de juristas fizesse uma investigação sobre favorecimento a Lula. Lembram que eles iam fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral? Era isso que está lá no decreto do golpe. Aí continua o Paulo Generoso. Freire Gomes foi contra e disse, Freire Gomes, comandante do Exército, que não valia a pena ter 20 anos de problemas por 20 dias de glória, e falou que não apoiaria ou atenderia o chamado do presidente para moderar a situação, mesmo após Bolsonaro apresentar vários indícios de parcialidade em favor de Lula pelo TSE e STF. Gente, se isso não é a prova, não sei mais o que é prova. O Paulo Generoso, sócio do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, estava puto da vida. Ele está dizendo, olha, o Bolsonaro apresentou provas, chamou o comandante do Exército e ele disse não. Ou seja, a articulação golpista que levou a 8 de janeiro... 8 de janeiro é uma ação desesperada de uma parte do Exército que discordava do seu comandante. Como o Azenha costuma dizer, aqueles movimentos não eram movimentos na frente dos quartéis. Era o movimento dos quartéis. Eles organizaram, a partir dos quartéis, a sociedade civil para ir ao golpe. Mas havia na cúpula lá esse general Freire Gomes que não aceitou. E por que não aceitou? Muito porque os Estados Unidos e o Biden não toparam. Na época, o Biden deu 3 ou 4 recados, inclusive no dia 12 de dezembro. Quem for lá teve um dos subs do Biden lá falando no dia 12 que estava preocupado com a situação no Brasil.
que estava havendo risco democrático depois dos atos terroristas do dia 12 de dezembro, que foram aqui na Fórum, o primeiro furo da Fórum dessa questão do golpe. No dia 12 de dezembro, a gente trouxe um agente da Polícia Federal que contava detalhes de como isso tinha sido organizado pelo general Heleno, lá na GSI, pelos golpistas do GSI, que é um departamento dentro da organização das Forças Armadas que, pelo que tudo indica, também estava no golpe. O GSI também estava no golpe. Agora é a hora de pegar esses caras. Esse depoimento do Cid, junto com esse tweet do Paulo Generoso, que é o cara do Bolsonaro, que dizia no dia 20 de dezembro, que Bolsonaro tinha feito tudo aquilo que o golpe, que estava no decreto do golpe. Enfim, nós passamos por uns tris de ter a nossa democracia jogada na lata do lixo da história por alguns bons anos. E esses caras que fizeram isso, como Felipe Martins, como Ganier, como o padre Lamolier, se eu não me engano, provavelmente é esse o padre, lá de Anápolis, que está no documentário do Azenha, como o general Heleno, como o candidato a vice-presidente do Bolsonaro, outro general, tanto general interventor. Esses caras todos têm que ser investigados e têm que ter quebrados todos os seus sigilos telemáticos, todos os seus sigilos, para poder chegar a esta gangue que tentou sequestrar e botar cada umzinho deles na cadeia. Porque é assim que se faz golpista. Tem que ir para a cadeia. Golpista, em qualquer parte do mundo, é preso. Nós não podemos fazer diferente aqui no Brasil com esta organização criminosa que buscou sequestrar a democracia. Isso é muito, mas muito, muito sério. Abrir mão de fazer justiça agora é correr o risco enorme no futuro. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.